Opa, hoje é segunda-feira, dia 22 de outubro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, dia do podcast, horário de verão, tela desmanchando e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Hoje é 22 de outubro, mas tô gravando 21 de outubro, domingo, e hoje é dia do podcast. Isso porque no dia 21 de outubro de 2005 foi publicado o primeiro episódio do primeiro podcast brasileiro com Danilo Medeiros. E o podcast, o Digital Minds, e o podcast, ele é muito reflexo do que é a internet. Para você ter uma ideia, o podcast, ele começa o iniciozinho do podcast, que hoje talvez a gente, sim, não é da grande massa, mas talvez a gente acha que seja muito antigo, só que não é antigo. Eu saí da faculdade e ainda não existia o podcast. O podcast só veio chegar, também não tinha iPhone, né? Só veio chegar em 2005. Só que as bases do podcast começam bem antes, começam em 2000, na verdade antes, porque é baseado em RSS. E eu digo que isso é bem um reflexo da internet, porque existe o lado visual da internet e existe, digamos, a conexão entre as máquinas. Tudo hoje está interconectado. A gente não tem muito essa noção, a gente fica aqui no nosso mundinho, só o nosso iPhone que tá conectado e tá conectado também ali com o nosso computador, mas não, a gente tá conectado com o mundo, tá todo mundo conectado. Você pode não saber o caminho para chegar até uma outra pessoa, até o celular de uma outra pessoa, mas alegoricamente é só você saber o número do WhatsApp que você chega nessa outra pessoa, tá todo mundo conectado. Então tem essa divisão entre a parte visual e essa conexão de máquinas, vamos colocar assim, o RSS. Aí em 2000 eles criam no RSS o enclosure. O que é o enclosure? É para você colocar um MP3. E aí já surge o podcast, mas não como podcast, como audioblogging, como você colocar dentro do seu blog um áudio, um MP3, e vai assim de 2000 até 2003, quando o Adam Curry, que participou desse enclosure, participou lá do início, é uma referência quando a gente fala de início de podcast, ele falou, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa pra gente pegar esses MP3. Não tem aqui o RSS com MP3? O que você acha da gente pegar esses MP3, baixar e jogar pra dentro do iTunes e sincronizar com o iPod? Aí foi o script, o primeiro deles, o iPodder, e aí você vê como é isso, você não sabe aonde você vai chegar, cada um vai fazendo uma coisinha. Quem imaginaria que lá, colocando nos anos 2000, colocando o enclosure de áudio, você teria o que é o podcast hoje? Não se imaginava nem YouTube, nada disso naquela época. E isso foi em 2003, 2004 é oficializado, o termo podcast, ele surge em fevereiro de 2004, onde um jornalista do The Guardian diz, que tal a gente chamar isso aqui de podcasting? E aí surge o termo, e o primeiro podcast como tal surge em setembro, e o Dia Internacional do Podcast é no dia 30 de setembro de 2014. Cada um vai fazendo uma coisinha, vai mexendo, e hoje é o podcast que a gente tem. Você que tá ouvindo aqui, com certeza curte a mídia, então fica aqui o meu convite de você celebrar esse evento, celebrar podcast, como se você fosse numa livraria. Sabe quando você vai numa livraria e você passa o olho? A gente tem um certo preconceito com certos podcasts, tem uns que a gente gosta, tem um que a gente não gosta, tudo bem, é assim, mas hoje, pensa num dia de celebração, num dia em que você vai à livraria e você ainda assim mantém os seus preconceitos, mas você olha todos os livros, você dá uma olhadinha. Fica o meu convite de você ir na biblioteca dos podcasts, de você ir na loja do iTunes, de você ir na loja do seu player favorito, Overcast, Pocketcast, e dar uma olhada nas capas dos podcasts. A gente, quando vai na livraria, tem aquela seção de destaque, onde a gente vai vendo basicamente as capas. Dá uma olhada nas capas, depois a gente vai nas sessões, aquelas sessões que a gente mais gosta, tecnologia, filosofia, pega aí os 4 pilares do conhecimento humano, ciências, artes, filosofias e religiões, pega um podcast de cada um desses temas. Gosta de música? Pega o Troco Disco, não precisa acompanhar no Troco Disco, não é essa a proposta nesse dia de celebração. Olha o podcast, olha o Troco Disco, peraí, pô, legal, eu gosto desse tipo de música aqui, gosto desse cara, vou ouvir o que os caras
caras estão falando desse artista aqui que eu curto. Mas a mesma coisa com ciência, com religião, política e de repente até nesse momento onde as coisas estão acirradas, pega um podcast com a sua visão política e um podcast com a sua visão contrária. Quer saber mais de esquerda? Você tem um Revolution falando sobre a Coreia, entender mais de como é a Coreia do Norte. Quer de direita? Você tem o podcast Ideias da Gazeta do Povo e vários outros. Mas não faz isso agora, não faz isso na hora do almoço, não faz isso indo e voltando do trabalho enquanto você tá no metrô, no ônibus. Separa um horário da sua semana. Hoje de noite, segunda-feira, hoje de noite, terça de noite, um dia de noite. Separa ali umas 2, 3 horinhas, ao invés de você assistir a TV, ao invés de você assistir um filme, ou mesmo no final de semana, aquele tempo que você ia assistir um filme, vai na livraria do podcast e celebra o dia do podcast. Notícias. Coca-Tech. E o horário de verão aprontou mais uma vez. Muita gente se confundindo com o horário nesse domingo, isso porque o horário de verão deveria entrar no ar nesse domingo. Foi pro dia 4 de novembro, depois 18 e voltou agora pro dia 4 de novembro. Parece uma bobeirinha, mas não é uma bobeirinha. Data é uma coisa complicada, porque a gente acha que data e hora é uma coisa estática, mas não. Uma data, ela de pronto acontece em 24 horários diferentes. Quer dizer, é uma hora só, vai acontecer às 9 horas. Aqui, o Rio de Janeiro, não, onde eu tô. Mas eu tenho outros 24 fusos horários. Na verdade, mais do que isso, porque cada país pode determinar o seu horário. Tem fuso horário meia hora pra frente. Então, isso é uma bagunça por completo. Então, algo que aconteceu às 9 horas da manhã do dia 3 de novembro de 2003, peraí, tava dentro ou fora do horário de verão? O número armazenado é 9 horas da manhã, mas peraí, como é que eu brinco com o fuso? Então, é complicado, só que hoje a gente tá conectado, né? Hoje é vacilo, não tem outra palavra. Confuso é que mesmo aparelho com as mesmas configurações, quer dizer, em tese, né? Alguma coisa diferente tem. Mesma operadora, um mudou o horário, outro não mudou o horário. Menos mal que foi um final de semana, né? Não foi como aconteceu na semana passada, plena segunda-feira, garoteada, mais mora ainda. E falando de problemas, vou ver se eu dou... Acho que se eu for na Apple, eles vão querer trocar a tela inteira, mas parece que soltou uma pecinha da parte superior. Tem um encaixe, uma espécie de uma orelhinha, uma aba que soltou, caiu por detrás da tela e foi engraçado que eu achei que fosse um vírus num primeiro momento, caiu e imagina uma folha caindo, como se fosse uma folha caindo. Sabe aquelas coisas que você já deve ter visto na internet de uma formiga dentro da tela? Mais ou menos isso. Parece que na verdade tá entre a tela e o LED. O LED ilumina e aí eu vejo o contorno na tela. Veio caindo lá do menu e veio descendo. Óbvio que eu fiz trocentos testes, né? Peraí, passei antivírus, passei trocentas coisas, reiniciei em VRAM e peraí, mas tá aqui, ó. Mesmo quando eu reinicio, o negócio tá aqui. Pô, isso aí é hardware. Aí eu olhei os teardowns. É verdade, tem uma pecinha ali que fica. Pode ser que seja essa pecinha. Vou ver. Se for na Apple, de repente vão querer trocar a tela inteira, né? E só tirar a pecinha já. Agora tá na parte de baixo. Já coloquei o Mac de cabeça pra baixo, bati na tela e vai se mexendo. Vou ver o que eu faço. Talvez eu pegue tem um videozinho mostrando tudo lá no Instagram. Vou dar uma olhadinha nos horários de suporte. De repente eu vou numa autorizada ao invés da loja da Apple. Por que você tem mais jogo de cintura? Pô, eu só queria remover aqui a pecinha. E pior que tela é uma coisa complicada. Você tem que abrir a traseira, você solta trocentas coisas pra conseguir tirar a dobradiça, desaparafusar a dobradiça dessa parte superior. E ainda tem a desmontagem da tela em si, que descola, cola. E quando cola, isso é outro problema também, né? Quando cola, nunca cola do mesmo jeito, nunca vai voltar ao que era antes. Talvez a melhor decisão pra quem não tem toque seja deixar assim. Mas, né, não tem jeito, tem que testar, né? Tem que ver o que vai acontecer pra poder contar pra vocês. Mas eu diria, o meu sentimento, o meu natural seria, deixa assim e vambora. Quando tiver alguma coisa um pouco maior, a gente repara. Mas por hora, vamos entrar em modo de teste. E na questão do TSE com fake news, o TSE disse, olha, não, tá tudo certo aqui, vocês estão muito apressadinhos, a gente tá investigando, a gente vai dar a resposta certa aqui, nem sempre no tempo que a sociedade gostaria, porque tem que investigar, pererê, parará, aquelas coisas de que tem eleições, o cara é eleito e depois qualquer coisa impugnam posteriormente a chapa. O que se veicula, mas é que a Folha, repórter da Folha trouxe do nada a informação
de caixa 2, financiando o WhatsApp, não tem prova, perto da eleição. Só que a história não é exatamente assim. Já coisa de 2 semanas atrás, o governo brasileiro bateu na porta do WhatsApp, fez uma conferência, isso foi uma coisa legal, fez uma conferência com o WhatsApp lá na Califórnia, falando, rolou essa treta aqui, né, a gente tá ciente aqui, mas ainda foi uma coisa meio de usuários não identificados, ainda focado na questão do próprio sistema eleitoral, nas urnas eletrônicas, se são confiáveis ou não. Inclusive, nessa reunião do TSE, a ministra falou, não, o processo é auditável, deixa pegadas digitais e tá tudo certinho. E acredito que seja verdade. Entretanto, vale lembrar que só é auditável de verdade quando o processo pode ser feito por qualquer um. Eu, se fosse papel, né, eu poderia ir lá e contar os papéis. Óbvio que não vou, uma baita de uma burocracia. Mas quando você precisa de profissionais altamente especializados para fazer a auditoria, né, tem alguma coisa aí errada também. Pelo menos numa coisa tão básica quanto uma eleição, né, envolvendo a democracia. Nessa reunião, o WhatsApp falou, vou desenvolver aqui umas ferramentas para verificar essa coisa aí de fake news. Teve algumas sugestões feitas pelo TSE. Na verdade, sugestões feitas pela SaferNet. Aquelas coisas, mesma coisa que aconteceu na Índia. Não encaminha para 20 pessoas, só pode encaminhar para 5. Pegar contas que hoje uma conta pode criar 9 mil grupos. Fazer o seguinte, vamos criar só 500 grupos. O WhatsApp também disse, olha, a gente já removeu aqui algumas contas que tinham comportamento automatizado. Nessa até, acho que foi do Flávio Bolsonaro, a conta foi também foi removida, mas já habilitaram de volta. Eu diria que, né, não vai dar em nada. O pessoal que queria bloquear o WhatsApp até o segundo turno retirou essa proposta, falou, não, tem que tomar medidas aí pra não ter fake news e, enfim, fez algumas sugestões. Vamos aguardar, mas parece que não vai dar em nada. Que nem na campanha passada, Dilma e Temer, não teve também um negócio de caixa 2 e vão investigar e não aconteceu nada? Que a Dilma até já estava afastada e Lava Jato, peraí, vai impugnar e vai ter eleição de novo. Lembra dessa confusão? Pois é. E essa coisa aí de caixa 2, sem prova, lembra muito a história da Bloomberg, do chip que estariam nas máquinas, né? Tim Cook falou, Bloomberg, retira aí nessa história, se retrata, porque não tem verdade nisso. Esse é um caso bem diferente do caso da Folha, porque no caso da Bloomberg foi 1 ano de pesquisa. No caso da Folha, muito provavelmente o que teve foi uma fonte extremamente confiável, o jornal deve ter chegado num consenso, vale mais a pena publicar essa informação agora do que depois. E o Tim Cook disse, eles trouxeram, né, a Bloomberg trouxe essa informação pra gente, a gente investigou e falou, não tá acontecendo. Aí a gente apresentava os resultados pra Bloomberg, eles vinham com outra história, mudando as coisas, a gente investigava de novo e ainda assim não achava nada. Rolou também um acidente com um dos carros autônomos da Apple, mas esse carro não estava no modo autônomo, estava sendo dirigido pelo motorista. E aí você pensa, esse motorista aí, né, batendo o carro, é esse que tá supervisionando o carro autônomo. Fica tranquilo, porque não foi culpa dele. Ele estava fazendo uma curva para a esquerda quando veio um outro carro e cruzou uma pista e encostou no carro, mas todos eles estavam devagarinho. Foi mais uma desatenção do que falha. Outra coisa que a Apple fez foi uma repaginação no seu site de empregos, apple.com/jobs, não o Steve, empregos. Você tem os times, tem software, serviços, hardware, design, operações, marketing, vendas. Ficou bem legal o site. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio para você dar uma espiada. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Se você tava na expectativa do 5G aqui no Brasil, as operadoras já falaram, olha, fica muito ansioso não, vai demorar, deve chegar aqui só lá depois de 2021. De aparelhos, a Huawei trouxe a evolução do P20 Pro e também do P20, o Mate P20 Pro e o Mate P20. De diferença, a câmera ainda continuam 3 câmeras, mas não tem mais aquele sensor monocromático para tirar ruído, fotos com pouca luminosidade. A Huawei falou, não, agora a gente consegue fazer aqui. Melhorou a qualidade dos sensores. Então tá com o mesmo arranjo que colocou, por exemplo, a Samsung. Tem um principal de 40 megapixels, tem uma lente de zoom com até 3x ótico e também uma grande angular com 20 megapixels. Também tem mais resolução na tela e tela que tem um leitor de impressão digital. A Palm, né, fez um smartphoninho. A Kyocera também tá com um smartphoninho. Vai crescendo. Tem uma hora, né, que tem que fazer volta o ciclo. Tem que fazer uns telefones menorzinhos. Oppo, né, de novo ali no benchmark, né, deu aquela, né, miguelada. Google, na Europa. Vocês me multaram, né, porque,
né? Eu tô aqui dando o Android de graça, então tá bom. Agora eu vou cobrar $40 pra ter os aplicativos pré-instalados. Tô correndo risco aqui de não ter os meus aplicativos instalados, que acabo, né, sendo remunerado em função disso. Vou cobrar aqui uns $40. Amanhã, dia 23, deve chegar mais um smartphone gamer da Xiaomi, a Essential, que tá, né, trabalhando ali no novo smartphone. Cortou 30% da sua força de trabalho, tá sofrendo. O Kindle Paperwhite, ele tá mais leve, mais fininho também. A Amazon anunciou na semana passada. E agora, a prova d'água, alô, leitura na piscina. Outra coisa também que eu achei mega legal, combina, né? Ler um livrinho ali na piscina, né? Super combina. Outra coisa que demorou também pra chegar, mega combina, você vai ter VoIP dentro do Uber, pra você falar com o motorista. Vamos combinar aqui, né? Telefone, às vezes você precisa sim de voz, precisa de uma comunicação síncrona, mas né, telefone incomoda. Peraí, quem é que tá ligando? Agora, uma ligação do Uber, eu sei que é o motorista, já tá identificado. Outra coisa, fica a dica para outros aplicativos que precisam, alô iFood, outros aplicativos que precisam dessa comunicação com o prestador de serviço, aplicativos que fazem o meio de campo. Essa é uma boa solução. Pedir algum negócio no iFood, vai me mandar mensagem, vai me ligar, eu não vou atender, né? Se eu quisesse falar com alguém, eu, né, pedia pelo telefone. E por último, falar da Netflix, que teve um excelente terceiro trimestre, superando as expectativas. A Vivo colocou acesso à Netflix via decoder, mas né, a parceria Marvel parece que tá assim. Semana passada foi Punhos de Ferro e agora, essa semana, Luke Cage cancelados. Punhos de Ferro, ok, né? Não vou sentir falta não, mas Luke Cage eu gostava. E assim, pensando, o que eu vou fazer pra retirar esse trequinho da tela do meu Mac? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.